O milagre que mudou a vida de Bruna. Bruna sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Moca, em São Paulo. Casada com Tiago, um mecânico honesto, e mãe de 2 filhos pequenos, Lucas e Sofia, ela levava a vida com simplicidade, mas com uma fé que, embora pequena, nunca havia desistido de Deus. Até que há 2 anos, tudo começou a desmoronar. Tudo começou com uma dor incômoda na região abdominal. No início, ela achou que era apenas estresse ou má digestão. Mas com o tempo a dor piorou e Bruna começou a notar algo estranho. Uma sensação de peso, como se algo estivesse descendo. Assustada, procurou um médico. Após exames veio o diagnóstico que a deixou sem chão: prolapso retal completo. O intestino estava saindo do lugar, e a única solução apresentada era uma cirurgia de alto risco, com longa recuperação e sem garantias de sucesso. Você pode ficar com sequelas permanentes, disse o médico, olhando-a com pena. Bruna chorou no consultório. Não era só a dor física, mas o medo de não poder mais cuidar dos filhos, de não conseguir trabalhar, de se tornar um peso para Tiago. As contas já estavam apertadas, e uma cirurgia particular era impossível. A fila do SUS era longa, e cada dia que passava a condição dela piorava. Às vezes, só de se sentar ou pegar Lucas no colo, sentia como se algo dentro dela fosse se romper. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora tranquila que sempre usava saias longas e cabelos presos em um coque, bateu à sua porta com um convite inesperado. Bruna, minha filha, você já foi na congregação cristã? Lá tem gente que ora com fé, e Deus faz milagres. Eu já vi coisa que nem médico explica. Bruna, desesperada, aceitou o convite mais por educação do que por crença. Mas algo dentro dela sussurrou: tenta. Não tem mais nada a perder. No domingo seguinte, Bruna entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum instrumento musical. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres de saias abaixo dos joelhos, cabelos presos, os homens de camisa social, cantavam hinos a capela com vozes que, embora não fossem perfeitas, transmitiam uma paz que Bruna não sentia há muito tempo. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Dá-me forças, Senhor, para não desanimar. Ela se sentou no fundo, envergonhada, com as mãos trêmulas. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Quando chegou a hora das orações, Bruna sentiu algo diferente. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados. Eram pedidos simples, direto ao coração de Deus, como se estivessem falando com um pai que realmente ouvia. Depois do culto, Dona Maria a apresentou à irmã Clara, uma mulher de uns 50 anos, que tinha um olhar tão compassivo que Bruna não segurou as lágrimas. Irmã, eu estou com muito medo, confessou baixinho. Clara a abraçou e disse: Deus não desampara os seus. Vamos orar por você. Nas semanas seguintes, Bruna passou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Tiago, embora cético no início, começou a acompanhá-la, impressionado com a sinceridade daqueles irmãos. Não havia show, não havia promessas vazias, apenas a palavra de Deus, lida com reverência, e orações que pareciam subir direto ao céu. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos, de pé, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião fez um chamado: se alguém aqui está passando por uma prova, venha à frente. Deus quer te abençoar hoje. Bruna hesitou, mas então, como se uma força a empurrasse, ela se levantou. Com as pernas trêmulas foi até a frente, onde o ancião e alguns irmãos mais velhos a receberam. Qual é o seu pedido, filha? Perguntou o ancião. Com a voz embargada, ela contou sobre a doença, sobre o medo da cirurgia, sobre as noites em claro chorando de dor. O ancião colocou a mão em sua cabeça e começou a orar. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Foi simples: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que secaste lágrimas, olha para esta irmã. Ela veio até ti com fé. Dá-lhe a cura, não por ela ser digna, mas por tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos ao redor repetiram o amém em uníssono, e Bruna sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. Ela não caiu, não gritou, apenas sentiu uma paz tão profunda que as lágrimas pararam. Naquela noite, Bruna foi para casa diferente. Tiago percebeu. Você está mais leve, disse ele, surpreso. E ela estava. A dor que a acompanhava há meses havia diminuído. No dia seguinte, ao acordar, ela foi ao banheiro e não sentiu mais aquele peso, aquela sensação de que algo estava fora do lugar. Assustada, apalpou o abdômen. Nada.
Correu para o espelho. Nada. Tiago a levou de volta ao médico na mesma semana. O doutor, após novos exames, ficou boquiaberto. Isso não é possível, murmurou, comparando os laudos. O prolapso desapareceu. Não há sinais de inflamação, não há deslocamento. É como se nunca tivesse existido. Bruna sorriu. Ela sabia que tinha existido. Sabia da dor, das noites sem dormir, do medo. Mas também sabia de uma coisa: Deus havia ouvido. No domingo seguinte, Bruna estava de pé, diante de todos os irmãos, dando seu testemunho. Sua voz tremia, mas suas palavras eram firmes. Eu vim aqui sem esperança, só com medo. Mas Deus me mostrou que Ele não esquece de ninguém. Não foi um homem, não foi remédio, foi Jesus que me curou. Depois do culto, muitos irmãos vieram abraçá-la. Alguns choravam. Outros diziam: isso me fortalece na fé. O ancião a chamou de lado e disse: Bruna, você recebeu um milagre, mas lembre-se, a maior bênção não é a cura em si, é conhecer aquele que cura. Agora sua vida tem que ser um testemunho dessa graça. E assim foi. Bruna e Tiago se batizaram nas águas alguns meses depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, nas águas de um rio limpo, como manda a doutrina da CCB. Hoje, ela ajuda outras mulheres que chegam à igreja com medos e dores, sempre dizendo: Deus não muda. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Às vezes, quando canta os hinos na reunião, ela fecha os olhos e lembra daqueles dias escuros. E então sorri porque sabe, a fé não tira a prova, mas dá forças para vencê-la. E quando Deus quer, Ele não só dá forças, Ele opera o impossível. Bruna nunca imaginou que aquele dia na Universal mudaria não só a sua vida, mas também a de tantas pessoas ao seu redor. Depois do batismo, ela e Tiago começaram a frequentar as reuniões com uma alegria que chamava a atenção. Não era só a gratidão pelo milagre, era algo maior, uma paz que não dependia das circunstâncias. Um domingo, durante o culto da família, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. Ela carregava no rosto a marca de noites sem dormir e de um desespero que parecia sem saída. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado há semanas com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. Já oraram por ele em outras igrejas, já levei em centros espíritas, já tentei de tudo. Mas ele só piora, confessou com lágrimas escorrendo. Bruna não hesitou. Pegou as mãos de Marisa e disse: eu também achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não olha para o que a gente já tentou, Ele olha para o que Ele pode fazer. Vamos orar agora mesmo. Levaram a situação ao altar, e o pastor impôs as mãos sobre uma foto de Lucas, clamando com autoridade: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder para curar. 3 dias depois, Marisa voltou à igreja com o menino no colo. Lucas, antes pálido e fraco, corria pelos corredores rindo. Os exames que antes mostravam alterações graves voltaram normais. Os médicos não explicam, mas eu sei quem fez, disse Marisa, abraçada a Bruna. Você me deu esperança quando eu só via escuridão. Isso se repetiu outras vezes. Uma senhora com depressão profunda, que não saía de casa há anos, começou a frequentar as reuniões depois que Bruna foi até ela com uma palavra de fé. Um jovem viciado em drogas, irmão de uma amiga da igreja, se libertou depois que Bruna o levou para a campanha dos israelitas e ele entregou a vida a Deus. Tiago, que antes era cético, agora ajudava nos trabalhos de evangelização. Eu via minha esposa sofrer e achava que fé era ilusão. Mas quando vi Deus agir, entendi. A gente não precisa entender, só precisa confiar, dizia ele, distribuindo folhetos nas ruas. 1 ano depois do milagre de Bruna, a igreja organizou um culto especial de testemunhos. Quando ela subiu ao púlpito, muitas pessoas já conheciam sua história, mas ouvir de sua própria voz comoveu a todos. Eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas Ele estava me preparando para ver sua glória. Hoje eu não tenho mais medo de nada porque sei que Ele é fiel. E se Ele fez por mim que não merecia, pode fazer por qualquer um aqui. No final do culto, dezenas de pessoas foram ao altar buscar a mesma fé. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em adoração. E Bruna, de olhos brilhantes, orava por cada um, como quem sabe que o milagre não é um evento isolado. É um rio que não para de fluir para quem acredita. Porque a Universal não é só um lugar de pregações. É um lugar onde Deus mostra, todos os dias, que Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E Bruna, que já foi uma mulher quebrada, agora é uma prova viva disso. Antes eu pedi a Deus um milagre. Hoje peço que Ele me use para levar milagres a outros, diz ela, com a mesma simplicidade de quem sabe que a maior bênção não é ser curada, mas ser instrumento de cura. E assim, entre hinos, orações e lágrimas de alegria, a história de Bruna se multiplica.
Porque quando Deus opera, Ele não muda só uma vida, Ele acende uma chama que ilumina muitas. E essa chama, uma vez acesa, não se apaga. Naquela mesma semana, enquanto Bruna compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Marisa, sentada nos últimos bancos, não conseguia conter as lágrimas. Ela havia chegado à igreja arrastando não só o corpo fragilizado por uma doença autoimune que os médicos já davam como sem cura, mas também o coração pesado pela solidão. O marido a havia abandonado quando as contas médicas começaram a se acumular, e os filhos, já adultos, viviam distantes, ocupados com suas próprias lutas. Deus, se o Senhor existe mesmo, me mostra hoje, ela sussurrou entre soluços, enquanto apertava contra o peito um exame com o diagnóstico que parecia uma sentença: doença em estágio avançado. Tratamento paliativo recomendado. Bruna, como se guiada por uma voz que só ela ouvia, desceu do altar e caminhou direto até Marisa. Não era coincidência. Ela sabia muito bem o que era olhar nos olhos da desesperança e sentir que o chão estava se abrindo debaixo dos pés. Ao se ajoelhar ao lado da mulher, Bruna segurou suas mãos trêmulas e disse com uma firmeza que só vem de quem já viu o impossível acontecer: irmã, hoje Deus vai te provar que Ele não só existe, como está aqui, agora pronto para te restaurar. Mas você precisa soltar tudo o que está segurando com medo. Solta essa dor, solta essa doença, solta até essa raiva que você está sentindo. Deus quer te dar algo novo. Marisa tentou falar, mas as palavras se perderam no choro. Então Bruna começou a orar. Não era uma oração ensaiada, daquelas que a gente decorou na escola dominical. Era um clamor que vinha de um lugar profundo, onde a fé e a dor se encontram. Pai, a senhora viu como essa filha sua está sofrendo. O Senhor disse que pelas suas pesaduras nós somos sarados. Então, hoje, o Senhor vai cumprir a sua palavra aqui. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora do corpo dela, como um rio sujo sendo levado pela correnteza. E no lugar, eu declaro saúde, força e vida abundante. Foi então que Marisa sentiu algo estranho. Uma onda de calor começou em suas mãos e se espalhou pelo corpo, como se alguém estivesse derramando óleo quente sobre ela, mas sem queimar, só aquecendo, renovando. Ela abriu os olhos de repente assustada e viu que suas mãos, antes inchadas e marcadas pelas manchas da doença, estavam diferentes. As articulações que doíam até ao menor movimento, agora se mexiam sem resistência. Bruna, percebendo a mudança, pegou o exame que Marisa ainda apertava e com um sorriso, rasgou-o bem na frente dela. Isso aqui não serve mais. Deus acabou de te dar um novo diagnóstico, curada. Marisa levou as mãos ao rosto, tocou as bochechas, dobrou os dedos, levantou-se sem ajuda. O choro agora era de espanto, de gratidão, de uma alegria que não cabia dentro dela. Ao seu redor, os irmãos da igreja começaram a louvar, a gritar glória a Deus, porque todos tinham visto. Não era histeria, não era coincidência. Era Deus agindo mais uma vez como só Ele sabe fazer, de forma pessoal, direta, inconfundível. Nos dias que seguiram, Marisa voltou à igreja não mais como uma mulher doente, mas como uma guerreira. Trouxe os filhos que, ao verem a transformação da mãe, também se renderam aos pés de Jesus. O marido que a havia abandonado soube da notícia e, envergonhado, procurou-a para pedir perdão. Não sei o que aconteceu contigo, mas eu preciso desse Deus na minha vida também, ele confessou com a voz embargada. Marisa não guardou amargura. Ao contrário, ela o levou pela mão até a Universal, onde, em uma noite de oração, ele também experimentou o toque de Deus, não de uma cura física, mas de um coração quebrantado sendo restaurado. E assim, o que começou como um milagre na vida de Bruna virou uma corrente. Porque quando Deus opera, ele não para. Cada vida tocada se torna um farol, iluminando outras que ainda estão no escuro. Hoje Marisa serve no departamento de visitação da igreja, levando esperança a hospitais e casas de repouso. Eu era uma mulher sem futuro, ela conta, com os olhos brilhando. Hoje eu tenho uma missão. E tudo começou quando uma irmã, que também tinha sido curada, se importou comigo. Na Universal, as histórias se repetem, mas nenhuma é igual. Porque Deus não faz milagres em série, Ele faz milagres pessoais. E cada um deles é um grito de que, não importa quão profunda seja a noite, a luz sempre vence. Bruna e Marisa agora se abraçam todos os domingos, como irmãs que compartilham um segredo. O de que quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele devolve não só a cura, mas um propósito que nenhuma doença, nenhuma traição, nenhum diagnóstico pode roubar. E a chama continua acesa, porque Deus não se cansa de fazer o extraordinário. Basta que alguém em algum lugar acredite. No mesmo domingo em que Bruna e Marisa se abraçavam, do outro lado do templo, um homem chamado Carlos sentava-se sozinho nos últimos bancos.
As mãos tremiam, o suor frio escorria pela testa, e o peso de uma sentença médica o esmagava. Câncer em estágio avançado. 3 meses no máximo. As palavras do médico ecoavam como marteladas em sua mente. Ele tinha 42 anos, 2 filhos pequenos e uma esposa que, apesar de sorrir para ele, chorava quando achava que ninguém via. Carlos não era de chorar. Sempre fora o homem forte da família, o que resolvia tudo. Mas naquela manhã, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele se quebrou. Não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de um coração que pela primeira vez admitia não ter mais forças. Senhor, se o Senhor existe, me mostra algo hoje. Porque eu não aguento mais fingir que está tudo bem, sussurrou com a voz embargada. Foi então que uma irmã da igreja, a dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos e sorriso tranquilo, se aproximou. Não era a primeira vez que ela via aquele olhar perdido nos bancos de trás. Sem dizer nada, sentou-se ao lado dele e colocou a mão sobre a sua, como uma mãe que sabe que o filho está com dor, mesmo sem palavras. Filho, hoje é o seu dia, ela falou baixinho. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Carlos queria acreditar. Mas como? Os exames não mentiam. A dor no peito era real. Ainda assim, quando o pastor fez o chamado para a oração, Dona Lúcia o puxou pela mão até a frente. Vem, meu filho. Deus não olha para o que os homens veem. Ele olha para o que ele pode fazer. E ali, entre centenas de pessoas que cantavam e oravam, Carlos fechou os olhos e soltou tudo o que carregava. Não foram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Foi um grito do fundo da alma. Deus, eu não sei se mereço, mas peço por misericórdia. Pelos meus filhos, pela minha esposa, me dá mais tempo. O que aconteceu depois, Carlos jamais conseguiria explicar com lógica. Uma onda de calor o envolveu, como se alguém tivesse derramado luz sobre ele. As lágrimas pararam. A dor no peito, que o acompanhava há semanas, simplesmente desapareceu. Ele abriu os olhos e olhou para Dona Lúcia, que sorria com os olhos cheios d'água. Agora você sabe, ela disse. Na segunda-feira, Carlos foi ao médico para cumprir protocolo antes de começar a quimioterapia. Os exames foram repetidos. O oncologista entrou na sala com o rosto sério, sentou-se e olhou para ele por um longo tempo. Não entendo, disse finalmente. Os tumores sumiram. Não há mais nenhum sinal da doença. Carlos não precisou ouvir mais nada. Ele já sabia. Quando voltou para casa, a esposa o recebeu com um abraço tão apertado que parecia querer fundi-lo a ela. As crianças, sem entender direito, pulavam ao redor, sentindo que algo grande tinha acontecido. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Carlos dormiu sem medo. Não porque a morte tinha sido afastada, mas porque ele havia encontrado algo maior que a cura, uma fé que nenhum diagnóstico poderia abalar. No domingo seguinte, ele estava de volta à Universal, mas dessa vez não nos bancos de trás. Estava na frente, ao lado de Dona Lúcia, contando seu testemunho com a voz firme. Eu vim aqui procurando um milagre para o meu corpo, ele disse, olhando nos olhos de cada pessoa ali. Mas Deus me deu muito mais, ele curou minha alma. E assim como Bruna e Marisa, Carlos se tornou mais um elo numa corrente que não para de crescer. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam, são vidas que se transformam. E cada uma delas é um convite para quem ainda duvida. Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível acontecer. Basta que alguém se renda. O milagre se completou quando, semanas depois, os exames de Carlos voltaram limpos. Não havia mais vestígios da doença que os médicos chamavam de sem cura. Mas o verdadeiro milagre não estava nos papéis assinados pelo laboratório, e sim no brilho de seus olhos, agora cheios de propósito. Ele não só recuperou a saúde, como encontrou uma missão: visitar hospitais, levar esperança a quem, como ele, se sentia abandonado pela medicina e pela fé. Cada palavra sua era um abraço, cada oração, uma semente plantada em corações ressecados. A reflexão que ficou foi esta: Deus não nos poupa das tempestades, mas nos ensina a dançar na chuva. Carlos descobriu que a cura não era a ausência do sofrimento, mas a presença de alguém que o carregava nos braços quando suas pernas fraquejavam. A dor não desapareceu por magia, ela se transformou em testemunho. E isso, a capacidade de ver graça onde outros veem apenas desespero, é o maior dos milagres. A lição era simples, mas profunda. A fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que mesmo quando não sair, Deus ainda está no controle. Carlos aprendeu que render-se não era desistir, mas entregar as rédeas a quem conhece o caminho mesmo quando a noite não tem estrelas. E assim sua história se tornou um farol, não porque ele venceu a morte, mas porque no processo descobriu como viver de verdade.
Na Universal, as cadeiras não são ocupadas por espectadores, mas por guerreiros que, como Carlos, entenderam que o impossível é apenas o possível que ainda não se ajoelhou para orar. E o convite segue de pé, estendido a cada alma cansada. Deus não mudou. Ele ainda escreve finais felizes, às vezes com tinta de lágrimas.